Vamos de capítulo 144 de Gachakuta, um capítulo muito foda e assim, quem não gosta do Urudo ainda tem que começar a gostar, o que eu acho pouco provável você não gostar do Rudinho, né rapaziada? O Urudo é muito foda e August, cara, que personagem maneiro, gostei demais. Nós temos Urudo contra os Gêmeos e nós temos um final bem importante e eu vou contar um pouco sobre esse final, sobre a minha opinião de tudo o que aconteceu nesse capítulo, beleza? Rapaziada, se inscreve no canal, curta e compartilha, vou deixar ao longo do vídeo aqui alguns cards e no final também 2 cards para vocês aproveitarem conteúdos a mais de Gachakuta. O anime chegou, então eu estou trazendo bastante conteúdo de Gachakuta, da obra no geral, então já conto com a inscrição de vocês. No mais, rapaziada, tem aí na descrição Discord pra gente trocar ideia de Gachakuta e lá eu mando os capítulos, tá? Inclusive este capítulo já está lá em PTBR pra vocês lerem, ok? E tem mangá também em promoção, comprando você dá uma moral aqui pro Rodrigão, beleza? Rapaziada, vamos começar porque nós temos o início do capítulo focado um pouco no August, contando um pouco da fantasia que ele fez para o Urudo. O Urudo tá vestindo essa fantasia de lobo que ele tem. Ele tá vestindo a primeira fantasia que o August fez. São os primeiros testes do August para tudo que ele faz hoje. O August, para quem não sabe, é o camarada que confecciona as roupas dos zeladores. Todas as roupas que os zeladores usam é o August que faz. Todas essas roupas que eles estão usando agora no Festival das Bonecas é o August que faz. O August ele é muito bom nisso. E certamente os itens que ele produz têm valor. E certamente são itens muito propícios para o Urudo utilizar, principalmente usando os poderes da luva dele, né? Afinal de contas, tem valor, talvez alguns itens possam não estar inteiros, mas o August entendeu toda a essência do companheiro de time que ele tem ali ao lado dele, que é Urudo. E é bem interessante que o próprio August fala que a fantasia que ele fez de lobo, que é um animal extinto e é um animal muito foda, ela tá quebrada. E ele fez quando ele tinha 13 anos, mas um valentão da vizinhança acabou estragando tudo. Tanto que a parte de baixo da mandíbula não existe mais, então o Urudo só tem a parte de cima, né? Bem interessante isso, afinal de contas, quando o Urudo ele consertava as coisas lá no paraíso, havia aqueles valentões ali, aquelas pessoas que meio que não gostavam do Urudo, por tudo que o Urudo meio que fez, e o fato do pai dele também ter feito as merdas, ou supostamente ter feito as merdas, eles pegam as coisas que o Urudo conserta ou recupera do lixo e acabam meio que chutando, né? Tem ali meio que uma lembrança do que o Urudo já viveu, não só na questão ali do abismo, mas antes mesmo deles entrarem ali em contato com o Urudo, dele ser dos zeladores e tudo mais. Então isso é bem interessante, né? Toda essa junção das coisas. A jaqueta que o Urudo tá usando foi o primeiro tecido que o August cortou, é o resto dos primeiros tecidos que o August cortou. E ele acabou meio que não jogando fora, e com isso ele guardou e certamente tem um valor. E a gente sabe que itens que têm valores dentro de Gachakuta são itens poderosos, né? São itens que podem até ser mais fortes do que um item comum, que acaba sendo transformados ali pelos poderes do Urudo, principalmente. As botas que o Urudo tá usando agora são botas que meio que entenderam ali, fez o August entender, no caso, um pouco do alívio de peso. Não adianta você encher as roupas de coisa pesada, porque não vai ficar funcional. Então as botas fizeram o August aprender sobre essa questão de redução de peso. E isso é bem legal. E as demais fantasias do restante dos zeladores acabou meio que sendo baseada na fantasia que ele entregou pro Urudo. E é muito interessante isso, porque o próprio August entende que o Urudo ele tem essa essência de cuidar das coisas, de reutilizar, reciclar as coisas, né? E certamente por conta de tudo isso que o August falou, que essas roupas que estão com o Urudo serviram de experimento para o August e até mesmo são restos de histórias ali que o August tem nessa área de construção, de confecção de roupa, certamente o Urudo é o personagem fundamental ou o principal personagem para acabar utilizando esses restos aí, esses lixos, né?
E o August, ele conhece muito bem o Urudo, e o Urudo entendeu de fato todas essas circunstâncias, né? Muito foda. E certamente o August, ele até fala, pô, eu sei, eu conheço você e eu sei que você vai conseguir transformar essas roupas aí em algo bem maneiro. E eu sei também que você carregar uma mochila para ter que carregar cargas ali para suas luvas servirem de alguma coisa, meio que pode arruinar o seu design, e também você vai ter que carregar uma mochila. Então eu meio que vou te dar munição e você vai vestir essas munições. Então é bem interessante isso, né? Porque é um foreshadowing do Urudo usando todos os itens da série Vigia, né? Todos os itens que ele tá usando ali, bota, casaco, nós temos a cabeça de lobo, né? Podem ser referências aos itens de série de Vigia. E talvez a gente possa meio que até entender que o Gauntless, o item dele, seja um boné ou algo do tipo, né? Seria bem interessante. E a gente fica meio que nessa expectativa do Urudo acabar no futuro usando todos os itens de série, porque eu acredito que é isso que vai acontecer. O Urudo, ele acaba transformando, se eu não me engano, tanto a jaqueta quanto a bota. E nós temos uma transformação bem irada. Vou botar na tela aqui pra vocês. E o próprio August, ele fala que, conhecendo você, eu sei que você não vai deixar essas memórias serem desperdiçadas. E o próprio Mimo, ele meio que surpreende, né? Afinal de contas, o Urudo acaba se transformando através do que ele tá usando. E ele entende que aquilo tudo é lixo, e o Urudo fala que não é lixo. São itens de valor, cheios de memória e amor, que são ali meio que passadas pelo August. E o próprio Urudo fala que o 3R, as luvas dele, exprime todo o valor de um objeto. Então, quanto mais valor esse objeto tem, quanto mais memórias e pensamentos esses objetos possuem, as luvas do Urudo vão proporcionar ainda mais força para esses objetos, conseguindo assim meio que dar um poder pro Urudo muito mais devastador do que um objeto talvez mais simples, se ele tivesse pego do chão para lutar ali contra o Mimo. E agora o Urudo, ele usa as botas para aumentar a velocidade, só que a velocidade do Urudo é muito elevada e ele simplesmente dispara até bater numa parede. E o Urudo meio que acaba entendendo um pouco ali os poderes que a bota tá proporcionando para ele, e o próprio Mimo, o August, ele fica feliz porque essa questão da velocidade tem a ver com a redução de peso que o próprio August falou pro Urudo quando deu as botas pro Urudo. E o August, ele entendeu que o Urudo lembrou, ele entendeu que o Urudo, ele pegou essa essência, o que a bota ensinou para ele na questão de confeccionar roupa, né? Essa questão de redução de peso, e agora o Urudo está super rápido. E o August fica muito feliz porque, de fato, o Urudo é o camarada que o August sempre quis que usasse as coisas que ele meio que faz, ele confecciona. E eu tô muito ansioso para ver isso, né? Porque eu acredito que talvez um próximo uniforme do Urudo seja um uniforme mais especial, né? Algo que o August faça para ele nesse intuito, com esse mesmo objetivo aí dessas roupas. A questão é que vale pontuar, né? O que o Urudo usa acaba virando pó depois, porque ele extrai de fato tudo que o objeto é capaz de fazer. Então, depois que ele termina de usar o objeto meio que já cumpriu o seu objetivo e acaba virando pó. O Urudo agora, ele começa a circular os gêmeos, ele começa a circular aqueles bonecos grandes que tem, só que ele tá circulando em alta velocidade. Os bonecos, eles não são rápidos, eles são grandes, são fortes, devastadores, mas eles não são rápidos. A velocidade do Urudo é muito vantajosa numa luta contra os gêmeos, mas a questão da velocidade não é para ir contra os bonecos, é para pegar as gargantilhas dos gêmeos. O Urudo, em momento nenhum, ele teve o objetivo de bater de frente contra os objetos vitais dos gêmeos. Ele teve o objetivo de aumentar a velocidade para pegar os Chokers, que é o que faz o Mimo ter controle desses camaradas tão poderosos. E o próprio Urudo fala: eu nunca planejei ir contra o Jink deles. O seu governo, o seu poder do Helenos, ele só funciona através dos Chokers. É simples. Então ele tira os Chokers do Gêmeos e o Mimo não tem mais o poder de controlá-los. E aí vem esse questionamento: pô, os Gêmeos não fazem parte do esquadrão mais forte dos Zeladores? Eles não são os camaradas mais fortes dos Zeladores? Sim,
Urudo não lutou contra eles. Urudo ele teve um objetivo não de lutar, ele teve um objetivo de tirar as gargantilhas dos gêmeos. E esse objetivo ele foi concluído. Eles podem ser fortes, mas talvez não rápidos. E aí o Urudo foi inteligente e conseguiu arrumar ali a situação, limpar a bagunça da casa, meio que tirando a vantagem desses poderes ali, desses objetos que o próprio August proporcionou para ele, e eu achei isso muito maneiro. O Urudo é muito inteligente e certamente a cada vez que ele usa outros objetos ou objetos mais diversificados, ele vai aumentando essa criatividade de poderes. O Urudo ele tem uma capacidade de usar 3 objetos, né? Ou ele usa uma carga em um objeto para ficar mais forte. E certamente toda essa criatividade, todos esses enfrentamentos que o Urudo tem aí ao longo da obra vão proporcionando para o Urudo essas capacidades de ser mais engenhoso durante um confronto, principalmente um confronto contra 2 zeladores, 2 givers poderosíssimos, que é o caso do Otto e do Epaut, né, se eu não me engano o nome dos gêmeos. E certamente o Mimo ele fica meio que surpreso, né, afinal de contas ele não tem mais o controle dos gêmeos. E agora o que será que ele vai fazer? Será que tem alguma surpresa nos poderes do Mimo, ou de fato os gêmeos estão fora desse controle aí do microfone, do Helenos? E aí fica para semana que vem para a gente entender de fato o que aconteceu. Mas eu particularmente curti muito esse capítulo porque sim, dá alguns foreshadowings, né? A questão do Urudo usar as roupas, o traje completo, né? E também mostra um pouco mais da galera que tá conhecendo o Urudo, né? O August, e talvez a gente pode esperar até uns equipamentos diferentes vindo aí pro Urudo por parte do August. Tô bastante hypado, comenta aí o que você achou e segue o canal porque tem bastante conteúdo da obra por aqui.